é Vitor Butrucci, sou sócio do BMA Barbosa Musnick Aragão Advogados, doutor em Direito Comercial pela USP e presidente da CNRD, a Câmara Nacional de Resolução de Disputas da CBF. Trabalho com direito desportivo e direito empresarial há aproximadamente 20 anos e vou falar aqui um pouco, a pedido do pessoal do projeto Vínculo, da UNB, sobre a advocacia na área desportiva, as principais oportunidades, as perspectivas para os próximos anos e o que se espera de um estudante ou de um jovem advogado que deseja ingressar nessa área. E vou falar com vocês a partir de 6 pontos que me foram propostos pelo projeto Vínculo. O primeiro ponto é saber o que faz um advogado de direito desportivo, quais são os principais campos de atuação, quem são os principais atores envolvidos nesse setor. E por aqui eu já começo com uma consideração interessante. O direito desportivo, muito mais do que um ramo do direito, ele é uma indústria. Então, trabalhar com o direito desportivo é trabalhar com uma indústria que exige serviços jurídicos de diferentes características e para diferentes tipos de clientes. Então, nós temos entre os principais clientes desse setor os clubes, as federações, os atletas ou treinadores, os empresários, que a gente chama de intermediários, tecnicamente, antigamente a gente chamava de agentes, investidores, patrocinadores, empresas titulares de direito de transmissão e outras pessoas, outras empresas que de alguma maneira circundam a indústria do esporte. Mas essas que eu mencionei talvez sejam as principais. São os principais participantes desse setor e, consequentemente, os principais clientes de quem se dedica a advogar nessa área. Essa é uma área que exige, como eu mencionei, diferentes serviços jurídicos, mas eu acho que eu posso destacar 3. Primeiro é o serviço jurídico consultivo, sobretudo na negociação e elaboração de contratos e no planejamento de operações de modo geral. Então, esse é um tipo de advocacia muito exigida nos departamentos jurídicos internos dos clubes, das empresas e das federações, mas que em determinadas operações mais importantes, de maior porte ou com algum elemento internacional, também é um serviço que por vezes é solicitado dos escritórios especializados nessa área. Então, a advocacia consultiva em matéria contratual, em matéria trabalhista e em matéria tributária é uma atividade muito importante e muito solicitada pelos principais clientes desse setor. A segunda é a advocacia contenciosa tradicional, o contencioso civil, por assim dizer, o contencioso trabalhista, o contencioso em juízo, ou seja, processos levados ao poder judiciário. O setor do esporte, especialmente quem tem relações com clubes, por vezes pode precisar cobrar um credor. Os clubes, de modo geral, são entidades com dificuldades financeiras, então é muito comum termos litígios envolvendo descumprimento de contratos, transferências, enfim, inadimplência trabalhista. Então, a advocacia de recuperação de créditos no setor do esporte, ela é uma advocacia contenciosa muito importante e, para isso, a gente tem diversas ações judiciais, sobretudo na Justiça Comum e na Justiça do Trabalho. E uma terceira característica, uma terceira área de advocacia muito importante no setor esportivo é a solução de disputas nos órgãos específicos do ambiente esportivo. Então a gente tem, por exemplo, os tribunais de justiça desportiva, como o STJD, que julga questões relacionadas às competições, invasão de campo, enfim, manipulação de resultado, enfim, irregularidade de atletas, infrações ao campo de jogo, xingamentos e assim por diante. A gente tem também os órgãos disciplinares das entidades internacionais a esse respeito, seja de vôlei, de basquete, de automobilismo e assim por diante. Ou seja, o fenômeno do descumprimento de regras sobre a disputa de uma partida ou de um evento esportivo gera um contencioso que não é resolvido pelos tribunais estatais, é resolvido por órgãos que fazem parte das federações internacionais e muitos deles podem ser levados a recurso numa arbitragem a ser resolvida pelo Tribunal Arbitral do Esporte, que fica sediado na Suíça. Então, a solução de disputas no ambiente específico do esporte também é uma atividade em que se exige uma advocacia muito especializada e ela é, de modo geral, feita por escritórios de advocacia ou por advogados e advogadas que têm experiência no setor. E nessa
justamente nesse aspecto, nesse setor, na advocacia litigiosa perante órgãos constituídos dentro da própria esfera esportiva, é que surge a CNRD, que é o órgão que eu presido desde 2016, que é um órgão independente da estrutura administrativa da CBF, mas que julga disputas entre pessoas, clubes e federações que fazem parte do futebol organizado e administrado pela CBF. Então existem 5 categorias de jurisdicionados da CNRD, que são os clubes, as federações, os atletas, os treinadores e os intermediários. E a CNRD tem competência para dirimir disputas entre essas 5 categorias, entre os integrantes dessas 5 categorias. Mas qual é a grande peculiaridade da CNRD? É que por essas pessoas fazerem parte de um sistema associativo, que no caso do futebol brasileiro é a CBF, esses jurisdicionados eles são obrigados a respeitar e cumprir as decisões da CNRD. E se eles não cumprirem, eles podem estar sujeitos à aplicação de sanções no ambiente associativo da CBF. Então, para ficar num exemplo claro, se um jogador ganha uma disputa de R$1 milhão contra um clube no Poder Judiciário, para receber aquele dinheiro, ele vai precisar executar aquele clube, ele vai precisar penhorar bens, vai tentar penhorar contas e assim por diante. Nem sempre ele vai conseguir, porque alguns clubes têm dificuldades financeiras. Na CNRD, se a decisão da CNRD não foi cumprida, a CNRD pode aplicar uma sanção esportiva àquele clube. Que sanção esportiva vai ser essa? Às vezes uma multa, às vezes a CNRD vai determinar à CBF que bloqueie o repasse de uma premiação que o clube possa ter a receber, por exemplo, pela conquista de um campeonato. E a CNRD também pode proibir o clube, dentro de um determinado período, a registrar novos atletas. E muitas vezes, a preocupação em receber uma sanção como essa acaba sendo mais efetivo do que o risco de sofrer uma penhora em juízo. Essa é a grande peculiaridade da CNRD e faz com que ela, nos últimos anos, ela tenha recebido mais de 700 processos e tenha se tornado uma realidade no ambiente da solução das disputas no futebol brasileiro. E para mim tem sido uma enorme honra participar desse processo, dessa criação de uma nova cultura de solução de disputas no esporte brasileiro de modo geral e no futebol em especial. O pessoal do projeto também me pergunta quais seriam as experiências e competências comumente exigidas de um bom advogado em direito desportivo. E aqui eu quero destacar 2 aspectos. O primeiro é a capacidade de manter e construir bons relacionamentos. Por que isso? Porque o ambiente do direito desportivo, ele é, de uma certa maneira, um tanto mais restrito do que, por exemplo, o espaço que um advogado pode ter para advogar com direito tributário, né? Existem milhares de empresas espalhadas pelo Brasil, a cada dia surgem novas empresas, a cada dia surgem novos problemas, a cada dia surgem novas possibilidades de trabalho, por exemplo, com direito tributário, ou com direito societário, ou com direito do trabalho. Agora, no esporte, de modo geral, os principais clientes não mudam tanto, né? São os principais clubes, as principais federações e as principais empresas que adquirem direito de transmitir eventos ou que patrocinam o esporte. Não surgem tantos atores novos nesse setor como em outras áreas, né? Natural, atletas surgem todo dia, mas até o atleta precisar de um serviço jurídico leva um certo tempo. Então, isso faz com que as pessoas que trabalham nesse setor, elas sempre estejam cruzando umas com as outras. Então é importante que o advogado nessa área seja capaz de construir e manter bons relacionamentos, porque o ex-adverso de hoje, ele pode ser o sujeito que vai amanhã estar do outro lado da mesa de uma negociação importante para você, ou que vai precisar recomendar alguém para atender um cliente por conta de algum conflito ou alguma coisa desse tipo. Então é muito importante nesse setor a capacidade de construir e manter relacionamentos. E do ponto de vista da construção de competências técnicas, da formação jurídica de um advogado ou uma advogada que queira se dedicar a essa área, eu destaco a atenção a 3 áreas do direito em especial, além, claro, do estudo específico do direito desportivo. A primeira e mais importante, na minha visão, é a capacidade do estudante compreender os conceitos básicos do direito civil, em especial, direito das obrigações e direito dos contratos. Afinal,
como eu mencionei aqui já para vocês, grande parte da demanda jurídica que existe nesse setor é uma demanda que deriva de descumprimentos de contratos. Então é muito importante entender como os contratos se formam, como os contratos são descumpridos e quais são os remédios que podem ser acionados em caso de descumprimento contratual. Então, dominar os conceitos de direito das obrigações e direito dos contratos, a meu ver, é essencial para advogar nessa área. Segunda área que é importante entender bem, ter bem os conceitos básicos para advogar no direito esportivo e para ter oportunidades no direito esportivo é o direito do trabalho. Afinal, se os clubes e as empresas não mudam tanto, os atletas sim, esses, sempre vão surgindo ao longo do tempo. Então, uma das grandes portas de entrada na área esportiva vem do atendimento a um atleta, da construção de um boca a boca a partir de um bom atendimento a um atleta ou a um treinador e assim por diante. Então é muito importante conhecer e dominar os conceitos do direito do trabalho. Uma terceira área que eu considero muito importante também saber e dominar é o direito penal. Não, evidentemente, os delitos especiais, os crimes específicos do Código Penal, mas a teoria de base, a teoria do delito. Porque grande parte do trabalho da advocacia na parte disciplinar do esporte, descumprimento de regulamentos, justiça desportiva, dopagem, muito da atividade advocatícia sobre esse tipo de matéria envolve aplicação de infrações, que nada mais é, portanto, do que uma derivação da aplicação da teoria do delito. Conhecer o que é um tipo, quais são os elementos do tipo, ter a capacidade de interpretar um tipo e criar teses favoráveis ao seu cliente, entender como é que você consegue atenuar ou excluir uma pena e por aí vai. Então é bom ter um bom conhecimento da base da teoria do delito. Então essas são as principais dicas que eu deixo para quem quiser se preparar para ingressar nessa área. Ter uma boa capacidade de criação e manutenção de relacionamentos e dominar os conceitos básicos do direito das obrigações, do direito do trabalho e da teoria do delito. O pessoal do projeto também me pede para eu narrar um caso marcante da minha carreira, algum caso memorável ou desafiador. Foram vários, mas tendo que destacar um, eu destaco a Copa do Mundo. Eu tive a oportunidade e a felicidade de participar da construção, da estruturação jurídica da Copa do Mundo em 2007, a candidatura do Brasil, e de 2007 a 2014, a montagem, o planejamento e a execução da Copa do Mundo. Então, tive que fazer de tudo um pouco. Eu precisei negociar contrato, eu precisei participar de litígios judiciais, precisei acompanhar questões trabalhistas, questões tributárias, precisei até ajudar a construção do que viria a ser a Lei Geral da Copa. Então foi um trabalho em que eu tive uma experiência única, que marca a minha carreira e que eu jamais vou esquecer e que dificilmente terei novamente. Então, sem dúvida, o projeto marcante da minha carreira, além, claro, hoje de presidir a CNRD, foi ter participado de uma Copa do Mundo, da construção de uma Copa do Mundo no meu país. Por fim, o pessoal pede que eu comente um pouco sobre como é que se encontra o mercado do direito desportivo, quais são as perspectivas de curto, médio e longo prazo e quais dicas eu deixaria para quem quer ingressar na área. O mercado vive um momento muito especial. A gente está vendo um aumento da profissionalização dos clubes, os clubes estão começando a se estruturar cada vez mais, as federações estão começando a se estruturar cada vez mais, a gente tem começado, inclusive por meio da CNRD, a construir uma nova cultura de solução de disputas por meio da arbitragem, e isso tem feito com que uma nova geração de advogados e advogadas esteja surgindo na advocacia esportiva. Hoje, na CNRD, eu já vejo cada vez mais escritórios especializados em direito desportivo atendendo clientes, realidade que há 10 anos era muito menor do que é hoje. E esses escritórios, eles são formados por pessoas que passaram por grandes escritórios de advocacia, por departamentos jurídicos de clubes, ou alguns até com experiência internacional. Então, essa nova geração de escritórios de advogados e de advogadas está visivelmente elevando o nível do serviço jurídico nesse setor.
Então, quem quiser entrar nessa área, vai entrar numa área que está vivendo um momento de profissionalização dos clientes e de maior qualificação dos advogados. Vai participar, portanto, de um momento que é uma mudança de paradigmas. E a principal dica para quem quer entrar nessa área, para quem quer pegar carona nesse trem, são, acho que, duas questões que eu deixo aqui. Primeira, para os estudantes. É importante que os seus amigos, que os seus colegas saibam que você tem um interesse específico nessa área. Porque, como eu mencionei, a porta de entrada do direito desportivo, ela é um pouco mais restrita do que de algumas áreas. Mas a maneira que você entra nessa porta, às vezes, é muito aleatória. Então é importante que os seus colegas saibam que você tem um interesse. Porque se um dia aparecer uma oportunidade no departamento jurídico de um clube ou num escritório, seu amigo vai lembrar de você e vai falar para você que tem uma vaga, que soube de uma vaga no escritório, num estágio, num clube, numa empresa, assim por diante. Então faça com que seus amigos saibam que você tem interesse nessa área. E para quem já se formou, a dica que eu dou é participar do ambiente. Participar de congressos, seminários, palestras, fazer cursos de especialização, acompanhar o trabalho das comissões de direito desportivo, das subseções da OAB. Hoje no Brasil inteiro, quase todas as subseções, quase todas as seccionais têm uma comissão de direito desportivo, muitas têm parceria com os tribunais de justiça desportiva. Então a principal dica que eu dou para quem já se formou e quer ingressar nessa área, além de fazer cursos e tentar ter conhecimento sobre o setor, é participar, estar ali, seja participando de eventos, seminários ou tentando de alguma maneira participar por meio da justiça desportiva. Acho que esses eram os principais pontos que eu gostaria de deixar para vocês. Espero que essas dicas possam ser úteis e quem quiser entrar em contato comigo, só procurar que vai encontrar meu e-mail, meu LinkedIn, assim por diante, e eu fico 100% à disposição para tentar ajudar vocês. Boa sorte e eu espero muito em breve encontrar alguns de vocês aí pelo caminho na advocacia do direito desportivo. Grande abraço.